Gente, eu tenho uma coisa mágica para contar para vocês, que é o seguinte: quando a gente começa a colocar atenção no que quer que seja, aquilo começa a dar mais repertório de percepção pra gente. Aquilo começa a ter mais vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, puxa, quero trocar de carro, acho que eu tô pensando em ter um carro tal. E aí, coincidentemente, na rua, você começa a ver um monte daquela marca de carros que você gostaria de comprar. Como ontem eu gravei muitos vídeos falando dessa questão da nutrição e da alimentação, hoje de manhã me veio um insight em relação ao processo de emagrecimento, né? Já faz um tempo que eu tô, que o número da balança não tá mostrando os números que eu gostaria, né? E que eu estou acima do peso, mas me veio um estalo do seguinte: eu tava na academia fazendo esteira e aí no final do alongamento assim me veio esse estalo de assim, puxa vida, eu já eliminei, isso é uma coisa bem interessante, um parênteses até, né? Eu tenho uma cliente muito querida que um dia ela veio no consultório e eu falei, nossa, como você emagreceu, né? Quantos quilos você perdeu? Ela falou assim, Antonella, eu não perdi nada, porque quem perde acha, eu eliminei X quilos, né? E aí, naquele momento do alongamento que eu tava fazendo, depois da esteira, me veio aquele insight assim, puxa vida, quanto eu já eliminei de quando eu comecei a fazer o retorno para a rota que eu gostaria, mesmo com todos os desafios e tudo mais. O que aconteceu? Me veio uma imagem, assim, como que eu poderia quantificar e trazer. Eu falo muito aqui no consultório, né, na importância da gente ter referenciais, porque isso vai ajudando a comer a sopa pela borda e lidar com os vesperos e com os abacaxis azedos e tal. E aí me veio uma imagem muito interessante de como seria, de repente, eu estabelecer a compra de quilos de alimentos ou pacotes de meio quilo, sei lá, eu de tapioca, quilo de arroz e tal, e começar a empilhar todos os quilos que eu já eliminei desde quando eu comecei esse processo de ir pro número na balança que eu quero ver, para poder ver mesmo quanto peso literalmente já não tá mais registrado no meu corpo. E aí me veio um outro insight de, putz, isso é mais um tema bacana para gravar nos vídeos. Então, o ponto é o seguinte, em relação aos objetivos, né? Voltando pro começo desse vídeo, né? Quando a gente começa a olhar, mesmo que a gente ainda não esteja fazendo grandes mudanças, o simples fato de olhar e de colocar atenção naquilo que a gente quer que cresça, que tome importância na nossa vida, naturalmente as coisas vão fluindo. E um outro detalhe simples que aconteceu, eu comentei com vocês, que essa garrafa aqui, que eu tô tomando água como indicador, ela tem 1 litro, mas de repente eu parei para olhar para ela, eu falei assim, eu acho que deve ter 750 ml, porque eu joguei fora o rótulo, né? Porque eu tenho um copão de água que mede 400 ml e aí eu pensei, bom, eu acho que isso aqui é 750. Então, em tese eu não tomei a quantidade estabelecida, mas o ponto é o seguinte, tudo bem ir corrigindo a rota no meio do caminho, e bom, tá bom, então foram 750 ml, não 1 litro. Mas como é que seria, sobretudo, ao invés de eu ficar no perfeccionismo da queixa da falta, ficar na esperança do puxa vida, agora que eu já tomei consciência, se eu quero tomar 2 litros de água, eu preciso tomar quase 3 garrafas cheias dessa de água. E putz, não consegui? Tudo bem, porque pelo menos eu tô no processo de ir em busca daquele objetivo que eu quero atingir, seja ele qual for. Então, boas reflexões e boas ampliações de percepção para tudo poder ficar mais leve e, em última instância, para que o coração possa ficar tranquilo, leve e que a gente possa seguir nos nossos objetivos na vida com mais alegria e mais estado de presença.